Bom dia, é uma grata satisfação neste sábado. Tá mais fresquinho um pouquinho, não tá tão quente, né? A gente está reunido aqui em prol da nossa cultura, da nossa dança. Isso é muito gratificante. Neste ano, então, com um novo trabalho, com adequações, a tão esperada já por muito tempo a 4ª edição do livro de danças tradicionais está aí, e a gente vai, de forma objetiva, fazer um início informal, porque isso aqui é uma reunião de trabalho, e dessa forma a gente vai tratar. É sempre bom ver os amigos, espero que todos tenham feito uma boa viagem. Já cumprimentei vários, já vi vários, outros ainda não, sintam-se cumprimentados. A equipe técnica está aqui conosco, os autores desta obra. E eu convido para estar aqui comigo, então, o presidente do Movimento Tradicionalista, o Nairoli, o ex-presidente e nosso conselheiro, o seu Manuelito Savariz, porque essa obra começou na gestão dele, e eu acho mais do que justo estar aqui conosco na realização desse trabalho. Eu quero também, e de imediato, sair agradecendo a esse pessoal maravilhoso do musical, o Joca, o Elias, o Cambona, o Juliano, o Elias já falei, ali Elias também. Obrigado, gente, vão estar trabalhando, vão estar acompanhando conosco aqui esse final de semana inteiro, contribuindo com esse processo, eles que trabalham com muitas entidades aí e que também trabalham com o movimento. Convidar o vice-patrão, o Hermes, que está chegando aqui também para fazer parte dessa abertura. Nesse instante, então, representando o patrão do CTG Aldeia dos Anjos, o vice-patrão Hermes Brás Palharino, vai dar uma acolhida para nós. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, meu presidente, meu primeiro presidente, presidente Nairo, a comissão, os autores, sejam todos bem-vindos, bom trabalho e bom proveito a todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Hermes, obrigado ao CTG Aldeia dos Anjos que nos cedeu espaço. Passo a palavra ao então conselheiro, que foi presidente durante a gestão que iniciamos o processo de trabalho de pesquisa e de estudo do livro, Manuelito Carlos Savariz. Muito bom dia a todos. Cumprimentando o Nairo, cumprimento a sua equipe de trabalho, seus departamentos, departamento de curso, vice-presidente Zé Roberto, a cada um que dedica parte do seu tempo à condução do movimento. Obrigado, Hermes, obrigado ao Aldeia dos Anjos por estar nos recebendo, sempre uma casa bonita e acolhedora. Eu fui convidado Wilson, alegria te ver aqui. O Wilson é o diretor-geral da Confederação Brasileira, da Tradição Gaúcha. Ele veio de Brasília, mas parece que antes de sair de Brasília ele limpou bem os pés. Veio para cá. Eu fui convidado por estar aqui por uma gentileza do Zé Roberto, do Nairo, para conversar rapidamente com vocês. Tem gente aqui que era mirim quando esse trabalho começou. Dançava em algum grupo mirim aí. Com certeza. Esse trabalho todo, ele começou por uma necessidade, e eu vou lembrar um pouco dessa história porque é importante isso. Porque senão a gente perde um pouco da noção do porquê que a gente faz as coisas. Lá no ano de 2000, portanto fazem 16 anos, nós começamos a enfrentar alguns problemas de ordem legal com uma empresa chamada Irmãos Vitali, uma editora de São Paulo, que era detentora dos direitos autorais comprados do Paixão e do Barbosa Lessa, daquele livrinho azul, estão lembrados? Das danças, coreografias e músicas.
Isso lá em 2000 começamos a ter problemas. Aí, e havia uma discussão muito grande, os veteranos aqui vão se lembrar de que o livro dizia uma coisa, mas não era bem aquilo, que tinha erro, que tinha problema, que tinha isso, que tinha aquilo, além dessa dificuldade de ordem legal que nós estávamos começando a enfrentar. Aí nós resolvemos, em 2001, quando eu assumi a presidência do MTG pela primeira vez, em 2000 o presidente ainda era o Jair Lima, eu era vice. E aí em 2001, nós fizemos tomamos uma série de iniciativas para fazer duas coisas. Primeiro, resolver a questão das partituras, tá? Que saíram, aquele livreto de partituras, uma espécie de um caderno, que saíram antes do livro de indumentária. Estão lembrados? Então nós reunimos na época algumas pessoas, tá, que trabalhavam intensamente com essa questão da dança tradicional e pessoas que se dispuseram a fazer um trabalho voluntário, gratuito, para equacionar a questão das partituras. E publicamos aquele CD de música, tá? Aquele CD duplo, que inclusive tem os hinos, tal, que a gente usa até hoje, que era uma outra questão que precisava ser resolvida e nós não tínhamos essas referências. E em seguida, reunimos um grupo de pessoas. Tá? Inicialmente, o número que nós tínhamos definido era um número de 10. Vamos escolher 10 pessoas, tá? Para começar a fazer um trabalho de elaborar uma obra que fosse uma obra do MTG relativamente a essa questão das danças. Tá? Quem é que foram os escolhidos? Pessoas que na época, naquele momento, para a diretoria do MTG, eram as pessoas que estavam ou com um trabalho mais intenso ou que atendiam determinadas características que nós precisávamos, o que nós imaginávamos que seriam as características ideais. Então, se vocês pegarem as pessoas envolvidas, tá? São pessoas que têm, até hoje, mas tinham na época também, alguma característica diferente. O Rinaldo é diferente do Tony, que é diferente do Marco, que é diferente do Hélio, que é diferente do Beloni, que são diferentes do Alexandre e assim por diante. Tá? Então, pessoas com visões diferentes, com características diferentes, para poder fazer a síntese, ou a melhor síntese possível daquilo que tinha na época. E convidamos, inclusive, o Moacir, que está aí, tá? Que na época, e continua até hoje, não está exatamente envolvido nessas questões do MTG, dos seus rodeios, do seu Enarte e tal. Para quê? Para que pudéssemos fazer um trabalho que pudesse resultar daí um trabalho o melhor possível, o mais amplo possível, o mais representativo possível. Tá? Então esse trabalho começou lá em 2001, durou 2002, o livro primeiro só foi publicado em 2003. Eu vou dizer assim, ó, esses 10, e o único que não está conosco é o Chico, né, que com certeza tem metade aqui dentro que não conheceram. Tem metade aqui dentro que não conheceram o Chico. Tá? Eu estou dizendo isso para dizer que faz tempo isso. Então não é uma coisa que surgiu ontem. É uma coisa que vem sendo construída há muito tempo. E foi publicada aquela primeira edição do livro. E aí, em cima disso, naquele momento ali, nós tivemos também que tomar uma outra iniciativa de ordem legal para resolver o problema lá com a Irmãos Vitale. Então, se vocês pegarem a obra, vocês vão ver no verso da obra, tem uma cópia de uma lei, que talvez as pessoas não se deem conta e nunca olhem. Tá? Na capa, do outro lado, atrás do livro, tem uma cópia de uma lei estadual, que foi possível na época
de ser aprovada e rapidamente, inclusive. Foi uma lei que tramitou na Assembleia Legislativa num prazo recorde. Tá? Foram 2 meses e meio. Em 75 dias, o projeto na época, deputado Osmar Severo entrou na tramitação, passou pelas comissões, foi aprovado e foi sancionado, também, alguém não lembra, pelo Rigoto lá no Enarte. Com certeza tinha muita gente que estava lá e tinha gente que não estava lá. Tá? Esta lei foi feita exatamente para quê? Para que nós não tivéssemos mais problemas, porque nós corríamos o risco de ter que pagar royalties por uso das músicas, das letras e das coreografias nos rodeios, inclusive, não só no Enarte. Tá? Porque, na verdade, se nós formos verificar, tudo que nós temos aí, dessas 25 danças e outras que poderiam estar, e que não estão porque é uma questão de combinação, nós somos um movimento social que combina coisas, e nós combinamos que seriam essas 25, ponto. Tá? Então não tem problema. Poderiam ser 30? Poderiam. Poderiam ser 20? Poderiam. Tá? Essas danças, elas foram consideradas pela Assembleia Legislativa, por uma iniciativa legislativa com sanção do governador, como músicas, letras e coreografias de danças consideradas tradicionais digamos assim, de domínio popular. É isso. Tá? Patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. Segundo, diz a lei, podem ler a lei, segundo o que determinaram o movimento tradicionalista gaúcho. De alguma forma, este livro é uma espécie de regulamentação da lei, porque a lei diz que a letra, a coreografia e a música considerado patrimônio cultural é aquela que o MTG disser que é. É o que diz a lei. Também isso às vezes não se dá. Fico inventando coisas. Inventou, está fora da lei. O que está protegido por lei é o que o movimento tradicionalista gaúcho diz que é. Bom, o movimento não é o presidente. Não é o Nairo que vai dizer que é assim ou que é assado. Quem é que vai dizer que é assim ou que é assado? É um grupo de pessoas que sabidamente tem uma história em cima desse assunto e construíram isso. Eu confesso para vocês que de alguma forma, isso eu já disse para essa gurizada aí, chamados genericamente de autores, que eu me frustro um pouco com isso, porque quando foi lançada a primeira obra, era para ser uma obra definitiva. Para mim, na minha cabeça, no meu sentimento. Era para ser aquela ali e deu. Aí veio uma segunda edição, veio uma terceira edição e estamos na 4ª edição. Eu espero que seja definitiva, tá, Reinaldo? Eu espero. Bom, não sei se vai ser, né? Mas eu estou só externando um sentimento. Sentimento. Por quê? Porque fica complicado tu a cada 2, 3, 5 anos, 8 anos, fazer modificações em obras que tratam de assunto de patrimônio cultural e material. É por este aspecto, ok, gente? Não é pelo aspecto da dança, tudo bem, tem que modernizar, tá bem. Não tem problema, vamos combinar e o que a gente combinar a gente faz. Quase tudo é combinado. O jeito da gente se vestir é combinado. Nós combinamos que o lenço tem um tamanho X. Nós combinamos. Podiam combinar diferente? Podia. Nós combinamos bombacha, combinamos cores, combinamos um monte de coisas. Os nossos regulamentos são combinações feitas coletivamente, nunca uma determinação. Tá? Nessa área da dança, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque no momento que o MTG
Tem um documento aí. Isso aí se trata de um documento. Diz, é assim. A partir de hoje é assim. Bom, então é assim. Estamos atendendo o que manda a legislação. Tá? Então, essa história que eu queria colocar para vocês. E só dizer assim, lá desse grupo que participou, tinha outras pessoas que... Vou dar um exemplo. Na época, eu convidei o Terson Praxedes para participar desse trabalho. Que até hoje é, pelo menos pelos mais antigos, reconhecido. E na época era um cara que trabalhou muito tempo, trabalhou muito com paixão, trabalhou muito com Fegarte, né? Devem estar lembrados. Tá? Até o ano de 98, até 98, o Praxedes era o diretor técnico do Fegarte. Tá? Se vocês estão lembrados, o nome Enarte começa em 99. E aí já o IGTF não estava mais presente. E o Terson não aceitou participar daquele trabalho. Senão ele também fazia parte. Então essas 10 pessoas, hoje se nós fôssemos selecionar, hoje, 10, talvez nós tivéssemos que selecionar outras pessoas, íamos repetir alguns e outros talvez não, por uma série de razões. Tá? Então assim, ó, o Hélio está fazendo parte disso, não é de graça. O Tony está fazendo parte disso, não é de graça. E todos eles, todos os 10, tá? Todos os 9. Por quê? Porque na época eles tinham, e eu acho que o movimento deve a eles. E também uma coisa importante se dizer, eles trabalharam muito ao longo desses anos todos, e sempre de graça. Sempre de graça. Nunca nenhum deles cobrou royalties do MTG, cobrou... O MTG no máximo paga transporte, alimentação e às vezes nem isso. Tá? E eles se reúnem, eu não sei quantas vezes se reuniram para essa última obra aí. Que na verdade essa obra começou em 2013, eu acho. A discussão dela, ou 12 ou 13. Aí depois ela empacou em 2014 por uma série de circunstâncias, tá? E foi retomada em 2015. Tá? E está saindo agora. Cumprimentos ao movimento, cumprimentos, Nairo, por estarem publicando. Zé Roberto, desejo que tudo ande bem. Esse povo que vai avaliar aqui, ó, esse povo aqui, tudo candidato a primeira prenda e peão farroupilha, né? Essa turma está voltada para cá. Tá? Eu espero que vocês tenham, acima de tudo, esta visão. O que está escrito aí é para ser cumprido até por uma questão legal. E aí vai para todos os outros. Não fiquem procurando e tentando interpretar. Né? Eu li não sei o que aqui, está escrito, tem uma frase. Não, mas eu interpreto desse jeito, e vem outro, eu interpreto. Não tem interpretação. Tem que ser o que está ali, e vou dizer para você, se tiver dúvida do que vale o que está ali, quem tem que dizer o que significa o que está ali são os autores. Essa é a verdade. Os autores é que tem que dizer o que eles quiseram dizer com aquilo ali. E não o ensaiador ou o avaliador. Tem que ter cuidado com isso. Que isso aconteceu muito nesses últimos 15 anos. De ensaiadores dizer, eu entendo assim. Avaliador dizer, eu entendo assim. E o autor dizendo, mas não foi isso que eu disse. Mas eu entendo assim. Tá, mas então eu vou começar a discutir obras autorais. Os meus livros, quem tem que dizer o que está escrito neles sou eu. E não quem lê. Quem lê pode ter o seu entendimento, tirar suas conclusões. Agora, no momento que tiver dúvida se tal frase quer dizer isso ou aquilo, tem que perguntar para mim. Tá? Então isso tem que também ter claro, porque senão cria-se muita confusão. Desejo a todos vocês um bom dia. Desculpe ter me estendido. Tá? Eu vou ficar com vocês só até de manhã. Almoço e me vou à lacria, tá, Zé Roberto? Obrigado a vocês. Obrigado, Savariz. Eu acho que esse momento é sempre importante. A gente tem que elucidar as coisas, porque a gente está aqui com várias gerações, umas que acompanharam o processo
e outras que estão vindo depois e precisam saber o porquê das coisas. Eu acho que a função do movimento, muitas vezes, a gente é questionado porque a gente não diz o porquê das coisas. E esses momentos servem para isso. Eu vou quebrar um pouquinho antes de eu falar. Eu quero pedir para a dona Odila vir aqui, porque eu quero dar um presente para ela e para o Savariz, uma edição da obra, onde os autores e a comissão técnica e os vice-presidentes, vou entregar para ela, né, ou para o casal, assinam o reconhecimento, porque foram vocês que acreditaram na gente, incentivaram e apostaram que a gente podia fazer um trabalho diferenciado, que foi buscar aparar todas as brechas. Tanto que no meu texto ali, eu procurei dizer que espero que seja a última vez que a gente mexe nessa obra. Espero mesmo de coração que seja isso. Esse pedido do presidente eu faço como meu, que se a gente achar alguma coisa de diferente, ou alguma coisa que possa ser equilibrada, está ali, ó, os autores que trabalharam arduamente, continuam trabalhando de graça e se doando de graça para o movimento, não cobraram um centavo de mim, que eu quero dizer, da vice-presidência e do movimento, para fazer essa obra aí, viraram noite trabalhando e estão de parabéns, tá? Obrigado. Quero passar então a palavra ao presidente do movimento tradicionalista, Nairoli Calegaro, para fazer o seu pronunciamento. Bom, senhoras e senhores, o meu bom dia. Cumprimentar ao nosso conselheiro benemérito e ex-presidente. E, antes de tudo, amigo. Porque eu acho que o movimento, ele ensina, acima de tudo, nesta caminhada, e o que fica depois das nossas passagens nestas funções é a amizade. E que nós temos que saber construir, preservar e zelar por elas. Nada pode ser maior do que isso aí. Não é o título do Grêmio. Nada pode ser maior que as nossas amizades. Isso é que é importante, né? E cumprimentar a todos, ao patrão dessa casa, e que eu me sinto em casa aqui também, patrão. Minha também, porque nós estávamos lembrando com a mãe ali, eu vim para cá, guri, quando da inauguração, antes mesmo, o primeiro churrasco do CTG Aldeias dos Anjos, assado aqui nesse galpão. Nós estávamos ali, foi combinado para o seu Bruno. O seu Bruno nos convidou, nós chegamos. Então vamos fazer o primeiro churrasco do galpão da Aldeia dos Anjos. Então nós chegamos ali numa noite e ele assou ali um pedacito de carne para nós conversarmos um pouco. Cumprimentar a toda essa equipe que está aqui e por vocês estarem carando com nós e junto ao nosso lado desse grande desafio. Ao José Roberto, que nesses últimos 2 anos e meio, né, Zé, foi conduzindo esse processo com muita harmonia, com muita tranquilidade, para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje, né? Mesmo eu endosso as palavras do nosso presidente e ex-presidente Savariz, de que talvez não fosse a nossa vontade estar editando o livro. Espero que possamos continuar desta forma, com este exemplar, com esta edição agora. E nós esperamos que esta edição seja um orientador de todos nós, que juntos nós possamos seguir e não procurar continuar inventando, porque isso é um trabalho que foi feito por pesquisadores, por folcloristas, por historiadores, que lá atrás, em algum momento desta caminhada, recolheram dentro da sociedade essas danças e essas músicas. Como bem foi explicado aqui, num momento o movimento tradicionalista gaúcho teve que tomar uma posição legal perante isto. E esse trabalho abnegado destas 10 pessoas que se juntaram
e fizer uma leitura da primeira edição, da segunda, da terceira e desta, como foi dito aqui, gratuitamente, pois é desta forma que o movimento se constrói, com um grande voluntariado. Então nós não podemos, a cada mudança, muitas vezes de gestão do MTG, achar que temos que mudar alguma coisa. Achar que aquilo ali, perante os nossos olhos, não reflete o que todos têm uma leitura. Nós temos que manter algumas referências. E este manual, este livro, deve ser uma referência para todos nós. Nós temos que preservar este livro. Não tentar transformar eles ou inventar. E isso é um trabalho que não depende muito só da direção do movimento. Depende da atuação de todos vocês. Todos juntos são responsáveis por esta edição. Todos juntos são responsáveis de multiplicarmos o que aqui está escrito, o que aqui está colocado. Se não for desta forma, gente, nós nos desentendemos, nós não criamos uma unidade, nós não conseguimos enxergar um caminho aqui e uma luz lá, aquela porta aberta para seguir, que nos aponte para onde nós temos que ir. Então vamos ter esse cuidado. Eu peço a todos vocês isso. Importante todo esse histórico que foi feito aqui, desde 2000, e as justificativas para a existência deste livro de danças. Zé Roberto, muito obrigado por todo o empenho. A equipe dos releitores, autores, seja lá como possamos denominá-los, mas aqueles que se propuseram a fazer esse trabalho, que é um trabalho coletivo, que é um trabalho para todas as entidades, para o movimento tradicionalista gaúcho. Que possamos hoje e amanhã estarmos aqui em grande sintonia, em grande harmonia, que possamos sair daqui com um largo entendimento do que nós temos que praticar, do que nós temos que trabalhar, daquilo que nós temos que levar lá nas entidades tradicionalistas. É uma responsabilidade de todos. Muito obrigado por todos que estão aqui. Muito obrigado àqueles que entendem e colaboram para que este movimento chegue aos seus 50 anos. O movimento tradicionalista comemora agora, em 28 de outubro, 50 anos. E foi construído em cima destas normas, desses regulamentos, dessas discussões, desses acertos, dessas combinações que são feitas. Não fosse isso, nós tínhamos ficado, talvez lá no início, ou pelo caminho. Mas, seguindo desta forma, nós chegamos até aqui e espero que possamos chegar a mais 50 anos. Tá bem? Muito obrigado e vamos ficar esse fim de semana aqui em Gravataí, no CTG Aldeia dos Anjos. Aos músicos, já ia me esquecendo, mas a vocês que estão aqui também voluntariamente e vão ficar com nós aqui. E eu sei que nós temos um dedo de prosa que vocês querem ter, e é necessário esse dedo de prosa, e é muito necessário. E nós temos, e vocês vão ajudar a construir uma solução para isso também. Vocês vão ajudar. Tá bem? Muito obrigado a vocês por estarem aqui com nós. Gente, muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero também passar as mãos, então, do vice-patrão. Um exemplar, porque está
sediando o evento, está aí nos recebendo de braços abertos, nos tratando a pão de ló desde ontem aí, até 1h30 da manhã, ontem preparando o espaço aqui, e hoje aí, no final de semana, então uma lembrança para casa. Obrigado. Obrigado, Hermes. Entregue ao patrão, à patronagem, nosso reconhecimento aí ao CTG Aldeia dos Anjos. Quero deixar vocês à vontade, que agora vamos começar a reunião de trabalho, assim propriamente dito. Obrigado, Salvarias, mais uma vez, pelo apoio, reconhecimento e apostar na gente aí para realizar esse trabalho. A dona Odila, que é a diretora de pesquisas também, e que está aí conosco acompanhando. Bom dia, presidente. Ao cumprimentá-lo, estendo uma saudação a todos os senhores. Agradecer aos companheiros músicos, aos companheiros tradicionalistas, da onde todos nós temos imenso orgulho de fazer parte. E iniciar dizendo aos senhores que nós estamos para transmitir com muita clareza, com muita simplicidade, aquilo que todos nós construímos. E quando eu digo todos nós, senhores, é sem nenhuma exceção. Muitos dos senhores e até dos que não estão aqui, com certeza são importantíssimos, foram imprescindíveis e fundamentais para que nós chegássemos a esse trabalho. Conforme disse o ex-presidente, senhor Savariz, a quem nós agradecemos muito pela honra e confiança, nós não temos a menor pretensão de ser melhor do que ninguém e nem de criar uma situação de afastamento. Nós comungamos de um mesmo processo. Nós somos todos iguais. Nós estamos nesse momento, nesta função, com esta incumbência, mas somos todos uma coisa só. Somos amantes dessa arte, amantes da nossa tradição, somos pessoas que respeitamos essa forma de viver, esta forma de existir nesse mundo, e é por isso que é tão orgulhoso, que é tão lindo, tão empolgante que nós estejamos aqui. Então, por gentileza, não nos vejam, a todos nós, a cada um de nós, como alguém diferente, privilegiado, especial, porque todos somos, sim, todos somos privilegiados. Nós temos o poder de poder transmitir às pessoas a arte, a magia, o brilho, de levar além do continente, além dos oceanos, como muitas instituições o fazem, representando a nossa cultura. Sim, esse é o nosso privilégio. Sim, essa é a nossa vantagem em relação aos demais. A nossa, senhores, a de cada um de nós. Nós aqui estamos extremamente satisfeitos, honrados de poder transmitir esta obra que cada um dos senhores auxiliou a que ela fosse construída. Ela não está perfeita e, graças a Deus, não é perfeita, porque a Deus pertence a perfeição. A nós, homens, a nós, seres humanos, a busca incansável, com honradez e dignidade. Apenas e tão somente isso. Não cabe a nenhum de nós atingir a perfeição, porque senão passaríamos ao divino e não é a nossa pretensão. Somos homens falhos, simples, como qualquer um. Obrigado por terem vindo, que este momento seja agradável, que nós possamos ter 2 dias maravilhosos de trocar experiências. Ninguém está para ensinar ninguém. Estamos muito mais a aprender do que qualquer outra coisa. Vamos dar início então, senhores, companheiros músicos, amigos, companheiros de trabalho, vamos dar prosseguimento.